Estamos celebrando hoje a memória do diácono São Lourenço, diácono e mártir. Tive o privilégio de, em 2014, visitar a Basílica de São Lourenço, onde estão os seus restos mortais, o seu túmulo, a pedra onde foi colocado o seu corpo. Ele que foi queimado vivo naquele braseiro, naquela grelha, e conta-se que em um determinado momento ele pediu aos seus algozes que o virassem para o outro lado, porque aquele lado já estava bem assado. Mas também há uma tradição que diz que logo em seguida ele foi decapitado, como foi o Papa Sisto II. Ele foi preso junto com o Papa Sisto II, que foi o 24º Papa. Ele foi Papa de 257 a 258. E São Lourenço foi martirizado exatamente em 258. A diferença do martírio de um para o outro foram apenas de três dias. É importante, aqui a gente tem até um dado histórico muito importante, porque o Papa Sisto I, ele foi Papa do ano 115 ao ano de 125, ele foi o sétimo Papa. Nós temos Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre e depois Sisto. Então, observe, estamos no ano de 258. É um dado histórico. Constantino está muito para frente, né? E naquele período, naquela época, na aurora do cristianismo, este Lourenço, ele deu um testemunho de fé, de convicção, de humanidade. Um testemunho provindo de Jesus Cristo, que lutou pelos menos favorecidos, pelos pobres. E o diácono São Lourenço, ele era responsável pelos bens da igreja. E sabendo que as perseguições eram constantes e inevitáveis, ele fez questão de distribuir todos os bens, todos os donativos para os pobres. E dizia ele que a verdadeira riqueza da igreja, o verdadeiro tesouro da igreja eram os pobres. Então, nas pegadas de Jesus Cristo, São Lourenço foi um baluarte da fé. Era um homem da compaixão. Eu já disse que a compaixão, ela produz ações, atitudes concretas e imediatas. E São Lourenço foi um exemplo disso. No meio das perseguições contra o cristianismo, ele não declinou na sua fé, nas suas convicções. Ele manteve-se fiel, ele manteve-se firme, tanto que ele foi queimado vivo, tanto que o Papa Sisto II também foi decapitado. Essa era a sorte da maioria dos cristãos e das grandes autoridades da igreja. No meio das perseguições, eles não declinaram. Estou dizendo isto, queridos irmãos e irmãs, que estamos vivendo dias doloridos, não é? Há poucos dias vivemos a grande tragédia do Rio Grande do Sul, e apenas falando de Brasil, porque coisas muito piores
aconteceram concomitantemente, acontecendo pelo mundo, com muitas e muitas e muitas vítimas, milhares de vítimas. Mas nunca tínhamos visto algo parecido aqui no Brasil. Ontem, a aeronave que saiu de Cascavel cai aqui no espaço aéreo paulistano, com aquela quantidade de vítima. Também ontem perdi uma prima nova, uma pessoa muito espontânea, proativa, servidora, enfim. Ou seja, que São Lourenço, que o Papa Sisto II, que também testemunhou a fé, possam nos encorajar a viver esses momentos. O nascer e o morrer são concomitantes. Isto aqui é um fato. Que possamos olhar para esses baluartes da fé. E nós também, a exemplo deles todos e de cada um deles, que por seu turno combateram o bom combate, terminaram a carreira, guardando a fé. Que caiba a nós também guardar essa fé. Não é fácil. Não é fácil. Eu nunca esqueço da pastora Eloia, esposa do pastor João de Deus. Toda vez que a gente chamava a pastora Eloia para dar uma saudação, ela dizia duas palavrinhas e dizia: vamos cantar um hino, irmãos. E ela cantava assim: não é fácil, não é fácil, não, ter o nome escrito no livro da vida, não é fácil, não é mesmo. Guardar a fé é um desafio, mas que no meio de todas essas turbulências, a exemplo de São Lourenço, Diácono e Mártir e de tantos outros, nós também possamos guardar a fé. É necessário que o grão de trigo seja lançado na terra. Porque se a semente não for lançada ao chão, ela não vai produzir. Ela vai continuar só. Mas uma vez sepultada, ela gera novas sementes, novos grãos, novas árvores. É o nosso desafio. É o nosso desafio. A glorificação passa pela paixão. A nossa glorificação passa pelo martírio. A sorte que coube a Jesus Cristo cabe aos seus seguidores. A cruz e a glória. Mas o caminho é esse, não tem outro. Isto aqui não necessariamente é para os cristãos. Isso é para todos, queridos. Isso é para todos. Esse bocado, esse cálice, é para cristãos e não cristãos. Assim como o sol e a chuva vêm para todos, as outras situações também. Uns têm mais condições, uns têm mais recursos, outros não. Mas todos tomam o mesmo cálice, de uma ou de outra forma. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe, que Deus conforte os familiares dessas vítimas que de forma tão bruscas deixaram este convívio. Sejamos firmes, sejamos constantes, não percamos a fé e estejamos prontos. Ontem, conversando com a minha mãe, eu dizia-lhe:
Ela perguntava: está tudo bem aí, meu filho? Graças a Deus, mamãe. Tudo bem, tudo caminhando. Mas não esqueça que qualquer hora pode chegar aí uma notícia ruim. É assim que tudo funciona. Essa minha prima tão bem, de repente, vai ao hospital, chega lá, ainda entubaram, mas não teve jeito. Então que Deus nos dê a fé de São Lourenço, desse diácono que pagou um preço por amar a Jesus, por amar os pobres, por doar-se pelo Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo genuíno é aquele que produz a compaixão, é aquele que enxerga os necessitados. São Lourenço foi esse homem. Ele fazia questão de olhar para os pobres, para os carentes, para os necessitados. E por isso ele sentia compaixão. Por isso ele pegava os bens os quais ele administrava e partilhava com aquelas pessoas que não tinham recursos. Que possamos viver esta dimensão do cristianismo, para que ao final da nossa carreira possamos, se é que poderemos, erguer as mãos aos céus, ou não precisa, mas um pensamento a Deus dizendo: obrigado, estou indo feliz, satisfeito, cumpri a minha missão, não fechei os meus olhos, não fugi daqueles que de mim precisavam, não fui leviano, não tratei com indignidade o tesouro escondido, a pérola preciosa. Eu não usei isso ao meu bel prazer, para o meu conforto, para a minha vaidade, para a minha ostentação. Não. Cumpri a minha missão. Vou feliz, vou em paz, como disse Simeão. Meus olhos já podem fechar-se. Já podes despedir o teu servo em paz. Ele vai em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Então façamos a nossa parte da melhor maneira possível, porque sic transit, glória mundi, assim passa a glória do mundo. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.